Daniel, um nome com um significado profundo, com suas 3 sílabas hebraicas. Dan significa juiz, El representa Deus e I simboliza meu. Portanto, o nome de Daniel ressoa como Deus é o meu juiz ou Deus é meu juiz. Ter um nome assim para viver de acordo confere à vida um propósito significativo. E Daniel não apenas atendeu, mas superou essas expectativas de maneira verdadeiramente notável. Sua vida ecoava a declaração: Deus é o meu juiz, não sendo influenciado por autoridades terrenas, como reis babilônicos ou persas. Sua responsabilidade era para com um poder superior, para Deus, em vez de para Nabucodonosor, Belsazar ou Dário. Deus estava no cerne de sua existência, a base sobre a qual ele construiu sua vida. Essa perspectiva impregnava todos os aspectos de seu ser. Era evidente em seus hábitos alimentares, suas interpretações de sonhos, seus escritos e suas orações. Em Daniel 6, 1-10, vemos a distinção de Daniel. Dário nomeou 120 sátrapas para governar o reino, sendo Daniel um dos 3 administradores sobre eles. Suas qualidades excepcionais chamaram a atenção do rei, levando-o a considerar a possibilidade de Daniel governar o reino inteiro. Administradores e sátrapas buscavam encontrar falhas em Daniel, mas sua conduta permaneceu irrepreensível. Sua confiabilidade, integridade e diligência não deixaram espaço para corrupção. Frustrados, seus adversários perceberam que a única abordagem poderia ser através de sua devoção a Deus. Unificados, eles abordaram o rei Dário com uma proposta sinistra, um decreto que proibia orações a qualquer divindade ou mortal, exceto ao próprio rei. Os transgressores enfrentariam a cova dos leões. Os conspiradores buscaram explorar o compromisso inabalável de Daniel com seu Deus. O rei Dário, pressionado por este decreto e pelas leis irrevogáveis dos medos e persas, emitiu-o relutantemente. Ao saber deste decreto, a resposta de Daniel foi inflexível. Suas janelas voltadas para Jerusalém, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia, agradecendo a seu Deus, sem medo das consequências iminentes. Lembre-se de que a jornada de Daniel começou como um cativo na Babilônia, após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele e outros cativos foram escolhidos para treinamento. A história continua com a fé inabalável de Daniel e sua adesão firme às suas crenças, à medida que a narrativa se desenrola, destacando sua vida excepcional e devoção resoluta. Enquanto outros serviam no palácio real e desfrutavam das melhores comidas e vinhos do rei, Daniel via sua alimentação como uma questão divina. Tudo para ele tinha um significado sagrado. Daniel 1:8 diz que Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, ele pediu ao chefe dos eunucos que não fosse contaminado. Daniel buscava a orientação de Deus, não do rei, para decidir sua postura. O resultado, conforme o versículo 17, foi que Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todas as letras e sabedoria. Daniel tinha compreensão em todas as visões e sonhos. Daniel 1:7, 17. Entre aqueles escolhidos estavam alguns de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. No entanto, Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho real. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar desta forma. Deus fez com que o oficial tivesse compaixão por Daniel. O oficial, porém, estava preocupado, pois temia o rei, que havia designado a comida e a bebida. Ele não queria que Daniel parecesse pior que os outros jovens. Daniel então propôs um teste: que eles comessem apenas vegetais e bebessem água por 10 dias, e que depois fossem comparados aos jovens, que comiam a comida real. O oficial concordou e testou-os por 10 dias. Ao final desse período, eles estavam mais saudáveis e bem nutridos que os jovens que comiam a comida real. A esses 4 jovens, Deus concedeu conhecimento e compreensão
em todas as formas de literatura e aprendizado. Daniel podia compreender visões e sonhos de todas as naturezas. A maneira como ele interpretava os sonhos refletia o mesmo estilo de vida centrado em Deus. Isso fica claro em sua interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor e da visão de Belsassar, por exemplo, em Daniel 2, 28, onde ele atribui todo o crédito a Deus. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Enquanto você está deitado na cama, esses pensamentos atravessam sua mente, acusando os governantes mais poderosos do mundo de arrogância e traição contra Deus. Por exemplo, a Belsassar em Daniel 5:23. Mas você se exaltou contra o Senhor dos céus. Trouxe os utensílios do templo do Senhor, e você e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho neles. Você louvou os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem entendem. Mas não honrou o Deus que sustenta em suas mãos a sua vida e todos os seus caminhos. Em cada interpretação que Daniel fornece, Deus está no centro, e grandes reis como Nabucodonosor e Belsassar ou Gorbachev desvanecem na história como nuvens. Em Daniel 2, 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. A forma como Daniel orava é uma das mais incríveis demonstrações de viver de acordo com seu nome. Deus é o meu juiz. Significa que o que Deus pensa e faz importa mais do que o que qualquer outra pessoa pensa ou faz. Isso significava uma vida de oração ousada, desafiadora e disciplinada. Para Daniel, se o que Deus pensa é o mais importante, você deve consultá-lo primeiro. Se o que Deus faz é o mais importante, você deve pedir que Ele haja primeiro. Em outras palavras, você vive sua vida através da oração. Não se esqueça de que Daniel era uma figura política poderosa. Em Daniel 2, 48, Nabucodonosor nomeou Daniel como governante de toda a província da Babilônia. Em nosso texto, Dário nomeia Daniel como um dos 3 presidentes sobre os 120 sátrapas ou governadores do império. Daniel era mais imerso na vida secular do que a maioria de nós, e ele vivia sua vida através da oração ousada, desafiadora e disciplinada, porque Deus era o seu juiz. O que Deus pensava e fazia era o mais importante. Então Daniel vivia sua vida consultando Deus e pedindo a intervenção dele. Este texto é um testemunho incrível da vida de oração ousada, desafiadora e disciplinada de Daniel. Isso me faz desejar ser corajoso na oração. Me inspira a ser ousado na oração e, se necessário, desafiador na oração, contra poderes terrenos, bem como disciplinado na oração. Não quero ser uma água viva espiritual flutuando no mar do emocionalismo, orando aqui e ali, conforme as ondas de emoção sobem e descem. Daniel 9, 1-6. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, descendente dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. 3. Então, eu dirigi o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 5. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. 6. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra, dependente famoso e firme em Deus. Dê uma olhada na reação incrível de Daniel ao decreto de Dário contra a oração. Vamos analisar a situação no versículo 3. Um espírito excelente estava nele, e ele se destacava entre os outros. 12, 6. E o rei planejava colocá-lo acima dos outros, e sobre todo o reino. Daniel tinha um futuro incrivelmente bem-sucedido pela frente,
com todo o poder, prestígio, riqueza e liberdade que poderia desejar. No entanto, isso o tornou alvo de inveja e ciúmes. Os outros presidentes e sátrapas convenceram Dário a aprovar uma lei que declarava que qualquer pessoa que fizesse petição a qualquer deus ou homem durante 30 dias, exceto a ti, ó rei, seria lançada na cova dos leões. Em outras palavras, a vida de oração de Daniel era tão conhecida e parte integrante de seu caráter que seus inimigos sabiam que este era um ponto em que poderiam contar com sua firmeza, e estavam completamente corretos. Então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele voltou para sua sala no andar de cima, onde as janelas estavam abertas em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, assim como sempre fizera. 12:52. Então esses homens foram em grupo e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. 12. Então eles foram até o rei e falaram com ele sobre seu decreto real. O Senhor não publicou um decreto de que durante os próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou ser humano, exceto a vossa majestade, será lançada na cova dos leões? O versículo 10 simplesmente tira o fôlego. Aqui percebemos que a oração de Daniel foi ousada, desafiadora e disciplinada. Quando Daniel soube que o documento havia sido assinado, ele voltou para sua casa, onde manteve a janela do seu quarto no andar de cima aberta em direção a Jerusalém, e se ajoelhou 3 vezes ao dia para orar e agradecer a seu Deus, como já fazia anteriormente. A prática de orar voltado para o templo em Jerusalém é mencionada apenas em 1 Reis 8, 22:53 e no Salmo 5. 7 no Antigo Testamento. O Salmo 5, 7 diz: Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. A prática de orar voltado para o templo em Jerusalém é mencionada apenas no Antigo Testamento em 1 Reis 8, 22:53 e no Salmo 5, 7. O Salmo 55, 17 menciona a oração à tarde, de manhã e ao meio-dia, mas não está claro se isso era uma prática comum. 1 Crônicas 23, 30 menciona apenas orações do templo de manhã e à tarde. Orar em pé e ajoelhado também são mencionados no Antigo Testamento. A prática de oração de Daniel provavelmente reflete um costume que surgiu entre os exilados judeus na diáspora oriental. Observe 6 coisas ousadas. 1. Ele não agiu na ignorância, agiu com pleno conhecimento da lei e suas implicações. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele foi orar. Não esqueça que Daniel está prestes a ser promovido ao cargo principal sobre a Pérsia. Considere as justificativas que devem ter passado por sua mente. Minha influência será tão grande se eu ocupar essa posição. Posso fazer mais por Deus enquanto estou vivo do que quando estiver morto. Será apenas por 30 dias antes que eu possa orar novamente. O legalismo é indiscutivelmente um pecado maior do que a conveniência, e assim por diante. No entanto, ele rejeitou todas as racionalizações. Ele estava ciente da lei e da pena. Então ele foi orar. Ele não foi para o bosque orar. Em vez disso, foi para casa. Ele poderia ter continuado a orar ao seu Deus sem se colocar em perigo se ele simplesmente tivesse se escondido por 30 dias. Não há nenhuma lei que exija que você ore em sua casa, onde seus adversários estarão procurando por você. 3. Ele não entrou no cômodo secreto de sua casa. Ele foi para o quarto com mais janelas abertas, aquela no segundo andar da casa, a mais visível, aquela que ficava de frente para Jerusalém, em vez do palácio na Babilônia. Você vê por que me refiro a esse ato de oração como desafiador? Daniel não está simplesmente orando em desafio à ordem do rei. Ele está fazendo um anúncio público. Hoje, diríamos que ele está protestando. Ele está se engajando em desobediência civil pública e está fazendo isso de uma maneira que nenhuma ordenança bíblica exige. 4. Ele não orou apenas uma vez de manhã cedo, quando ninguém estava olhando, mas 3 vezes por dia, todos os dias. Ele garantia que não seria negligenciado em sua recusa em obedecer à lei.
5. Quando Daniel orava, ele não usava palavras ambíguas e vagas, que um advogado de defesa astuto poderia argumentar que estavam endereçadas a Dário, porque não especificavam qual Deus estava sendo invocado. Ele agradecia ao seu Deus, dizendo: Dário não tanto, e nem os deuses dos medos ou persas, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 6. Ele não mudou a maneira como orava, nem fez nada para ceder à pressão da lei de Dário. Ele orava como sempre fazia. Diz no final do versículo que havia várias maneiras de orar que não teriam sido detectadas e que teriam satisfeito a lei de seu Deus. Mas Daniel orou corajosamente, desafiadoramente e 3 vezes por dia, como sempre fez. Então, o que podemos tirar disso? Gostaria de oferecer 4 aplicações finais para nossas vidas de oração hoje. Primeira, a oração é uma forma válida de testemunho público e devemos usá-la conforme Deus nos guia. Jesus disse: E quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a recompensa deles. Mas você, quando orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em segredo, e seu pai que vê em segredo o recompensará. Mateus 6, 5, 6. Isso é uma acusação contra a oração pública de Daniel? Não acredito que seja. Não é nossa disposição para sofrer por causa da oração, mas nosso amor pelo louvor à oração que foi. O aviso de Jesus não estava dizendo que é errado ser visto orando, mas sim que desejar ser visto para ser elogiado por sua piedade é errado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. Porém, ai de vós quando usardes vossa justiça para buscar o louvor deles. Mateus 6, 2, 4. No contexto de Daniel, e aqui precisamos de grande sabedoria para entender nosso próprio contexto, o chamado de Deus para sua vida era: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para Daniel, a oração se tornara uma declaração pública sobre a glória de Deus acima da glória de Dário, e era um testemunho legítimo, assim como é para nós, se nossos corações estiverem corretos. 2. A oração de Daniel era disciplinada e regular. Quando chegou a hora de protestar, Daniel não precisou fazer mudanças. Ele já estava orando 3 vezes por dia em um local específico. Havia estrutura, rotina e disciplina. Poderia ser que a disciplina, em vez de ser um substituto monótono para a espontaneidade e o poder, é o jardim onde isso cresce. Você trabalha pacientemente no jardim, e Deus cresce milagrosamente uma planta com poder sobrenatural. Acredito que isso é verdade. Nesta semana, encorajo você a dar um passo para trás e planejar alguma disciplina em sua vida de oração. Siga o exemplo de Daniel.